todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Salmo 119, verso 10. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos fazer as orações e vamos dar sequência com a mensagem, irmão. O senhor pode fazer uma oração, eu vou fazer a primeira, o senhor faz a segunda e então continuaremos. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Oremos. Eu faço a primeira, pode ser, irmão? Pode. Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos a Ti por mais um amanhecer em nossa vida. Os nossos olhos já se abriram fisicamente, Senhor. E já te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor se revelará a nós e teremos os nossos olhos espirituais abertos também a partir desta mensagem mais uma vez. Obrigada, Senhor. Obrigada por enviar o teu mensageiro, por falar com ele e na certeza de que também o ouviremos. Nós já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, somos muito gratos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. A tua palavra diz que todos aqueles que te buscarem de todo o seu coração o encontrarão. O Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor nos dá amparo, nos dá tudo aquilo que necessitamos. Por favor, Senhor, nesta manhã, usa-nos conforme a tua vontade, o teu querer, que a tua palavra seja exposta e que, por meio da razão e não da emoção, possamos tomar decisões sendo guiados pelo teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Como sempre costumamos dizer, irmão Odaí, a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Sinta-se à vontade e pode dar continuidade.
Deixa eu colocar aqui o vídeo, a câmera. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe o nosso dia de hoje. As pessoas sempre estão perguntando, então eu coloquei aqui meu primeiro vídeo aqui, primeira tela, meu contato, nosso canal. O canal é a Bússola no YouTube, né? E nosso celular no WhatsApp é vivo, aqueles que quiserem entrar em contato. E que Deus abençoe. Para que vocês possam aí compartilhar também. Quero pedir só um favor a vocês, se vocês puderem se inscrever lá no nosso canal, a Bússola. Não porque a gente tem alguma fonte de renda, é que quando a gente atinge 1000 pessoas lá, a gente tem direito a transmitir ao vivo, e a gente gostaria de transmitir várias coisas aqui ao vivo que nós fazemos, para que as pessoas possam ter acesso. Então é só entrar lá no canal, se inscrever, ativar lá o sininho lá, para que você possa receber as notificações, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu queria começar então, dando sequência à parte 2 do nosso santuário, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguém com o Sim. microfone ligado. Bom, queria começar hoje com essa imagem aqui, né? E quando a gente olha para essa imagem, o que a gente tem em mente, né? Quem seria essa pessoa que nós estamos vendo aí na frente? O que vocês imaginam? Sansão. Sansão, né? E ele está entre duas colunas, né? E essas duas colunas pertencem ao templo de Dagon, né? Ao qual eles estavam adorando ali, né? Os filisteus, e esse era um momento de que essa Sansão ia ser, entre aspas, zombado e sacrificado, né? E ele está ali cego e todo mal trajado, né? E agora ele faz um pedido a Deus, né? O último pedido para Deus, para que Deus o ajude, né? Os nossos jovens estão tão ligados com as coisas do inimigo e nem percebem, né? Que uma vez eu fui começar esse estudo aqui para os jovens, né? E eu perguntei para quem que vocês acham que é essa pessoa que está aí? E eles falaram assim, é um dos Vingadores. Os Vingadores, né? Aquela série eu não conhecia, né? Nem nunca assisti também, dos super-heróis de Hollywood, né? Eles nem conseguiram identificar que esse era Sansão. Quando a gente olha para Sansão ali, entre duas colunas, e essas duas colunas eram a base que sustentava todo o santuário, o templo do paganismo, né? Ali estavam todos os grandes homens e líderes da época, né? Os pagãos, para um culto pagão. E Sansão é colocado, ele pede para ser colocado entre as duas principais colunas, né? Para que ele, derrubando essas colunas, todo o templo viesse abaixo, né? Sr. White também diz que no tempo do fim existiriam duas colunas que seriam destruídas, né? Destruídas não, seriam atacadas pelo inimigo, né? E quais são essas duas principais colunas da igreja, né? Que Satanás procuraria derrubar, né? No meio do povo. Queria que vocês imaginassem um prédio, se esse prédio tivesse 28 andares, né? E nesse prédio tivesse 6 pavimentos, são 6 principais pavimentos, 28 andares, e você quisesse derrubar esse prédio, ele fosse sustentado por duas colunas, por onde você começaria, né? Normalmente a gente começaria pelas colunas, né? Porque se você derrubou as colunas, o restante tudo vem abaixo. E é exatamente isso que Satanás tem feito no meio do nosso povo. E quais seriam essas duas principais colunas, né, do Adventismo, né? Que a Ellen White diz que Satanás atacaria ferrenhamente no tempo do fim. A primeira dessas colunas seria um ataque ao santuário, né? Nós percebemos hoje que poucas pessoas estudam sobre o santuário, e quando estuda aquele estudo superficial, né, não se aprofundam para entender corretamente. Eu costumo dizer que se você estudar o santuário corretamente, como os meniritas fizeram, os meniritas conseguiram entender Daniel e Apocalipse porque estudaram o santuário. É por isso que muita gente hoje não entende Daniel nem Apocalipse, porque também não estuda santuário. E quando a gente estuda santuário, a gente consegue entender o pano de fundo, que é o pano de fundo do Apocalipse e Daniel, ele está baseado no santuário. Então, as nossas doutrinas, todas elas saem de dentro do santuário. E
E se a gente entendesse o santuário, a gente não teria tanto questionamento, né, sobre doutrinas que nós temos hoje. Então, como a gente não está estudando essa doutrina nossa, a doutrina do santuário, a única igreja que tem como corpo doutrinário o santuário é a Igreja Adventista. As outras igrejas aceitam parte do santuário, mas não como doutrina. Então, por que elas não aceitam o santuário como doutrina? Porque quando entender o santuário e aceitar como doutrina, não tem como não ser adventista do sétimo dia, né? Então, essa é uma doutrina distintiva do adventismo. Um pastor que dizia assim que o santuário é a coluna dorsal do adventismo. Eu não entendia isso quando eu era jovem, quando ele falava isso. E hoje eu entendo como que essa doutrina faz parte do nosso povo e como Satanás tem atacado essa doutrina para não deixar que o povo entenda esse plano fantástico de Deus para apresentar ao homem o plano da salvação. Então, a primeira coluna seria o santuário. A segunda coluna que Satanás atacaria para derrubar o adventismo, né, as nossas doutrinas e nossas crenças, seria o espírito de profecia. Sorate diz que Satanás enfraqueceria a fé do povo no espírito de profecia. E nós estamos vendo exatamente essas duas coisas acontecerem hoje no nosso meio. As pessoas não creem em Ellen White, não creem no espírito de profecia, e alguns dizem assim, é só um conselho, a gente segue se a gente se quiser, não é obrigatório, né? Ela escreveu para aquele tempo, não para o nosso tempo. Então, é um ataque diretamente ao santuário e um ataque diretamente ao espírito de profecia. E é isso que nós vamos ver hoje, dentro dessa sequência do santuário, né? Que nós estamos fazendo, né? Que esse ataque, essas duas colunas, está acontecendo nos nossos dias. Nós vamos começar pela grande cadeia profética, né? Que está lá no livro de Daniel. O livro de Daniel, como ele busca ser fiel a Deus, em Babilônia, Deus então vai usá-lo para apresentar ao mundo, né, e ao nosso tempo, as profecias. Deus vai revelar o futuro para Daniel, tanto dos reinos do seu tempo, como os reinos futuros. Algumas coisas Deus explicou para Daniel, algumas coisas Daniel entendeu, e outras coisas Daniel não entendeu e não conseguiu compreender. A gente tem que sempre lembrar, quando Deus levanta um profeta, ele traça com esse profeta um ciclo profético futuro. E nem sempre esse profeta, ele conhece, entende tudo que ele está apresentando. Algumas coisas ele entende, algumas coisas não. E às vezes ele pede explicação, e Deus, assim, olha, isso não é para o seu tempo, né? Então, Deus levanta um profeta e ele traça um ciclo profético. Quando chega no fim do ciclo profético, Deus levanta outro profeta para fazer o quê? Para explicar o ciclo anterior, ou seja, o profeta anterior, para explicar, e para traçar um novo ciclo. Então, vocês vão ver que na história bíblica, sempre quando Deus levanta um profeta, ele explica a profecia anterior e traça um novo ciclo. Isso não é diferente conosco. Quando chega em 1844, Deus levanta um profeta para explicar o ciclo anterior, para dar entendimento, e para traçar um novo ciclo profético, a partir desse profeta. Então, nós vemos que em Daniel, nós temos a maior profecia bíblica da história. Uma profecia de 2.300 anos. Daniel não compreendeu essa profecia completamente. E se eu perguntar para você, adventista, qual é o livro selado? E você vai dizer para mim, Daniel. Qual o livro revelado? Da revelação, Apocalipse. Só que o livro selado não é o livro de Daniel. É uma parte do livro de Daniel. Ellen White diz que é uma parte só, que é o livro de Daniel, que foi selado. Que é o livrinho. E o que é o livrinho que foi selado? É aquele onde ele coloca na boca, ele é doce como mel, e depois se torna amargo como fel. Então, essa parte que é a parte selada de Daniel. Porque quando você estuda Daniel 1 não é selado, não está selado. Ele foi revelado, foi explicado. Você estuda Daniel 2, você vai estudando. Então, várias partes do livro de Daniel estão reveladas e não carece ainda de cumprimento futuro.
Mas a parte que fica para o futuro e que é selada é a parte da profecia dos 2.300 anos. E o termo usado ali é um termo, chama maré, né? Ou maré, né? No hebraico, que distingue o que essas duas profecias estão falando, que é bem diferente uma da outra. Uma é aquilo que está revelado e uma que está selada para o tempo do fim. Então, nós olhamos para cá, quando nós vemos esse ciclo de 2.300 anos, que começa em 457 a.C., né? E aí vai até 1844, com o tempo do fim. Então, nós olhamos ali que uma parte desses 2.300 anos, Deus divide em 3. Então, são 7 semanas, 62 semanas, depois a última semana, um total de 70 semanas, que vai contabilizar 490 anos. Então, é o tempo que Deus dá para o povo judeu, né? No tempo que ele começa a marcação, em 457, até o ungido, que é quando Cristo vem. Ou seja, tudo estava bem elaborado e tudo estava marcado ali dentro do santuário e ali na profecia de Daniel, de o que ia acontecer, como iria acontecer. Então, com as 7 semanas, Deus dá ali mais 62 semanas e depois a última semana. Quando chega no fim dos 490 anos, né, nós chegamos no período em que Cristo vai ser apresentado, né, que é a última semana. E aí, então nós vemos que nós temos ali a última semana, né? Temos 7 semanas, 62 semanas, depois a última semana ela é dividida em 3 partes também. Então, são 3 partes, 7, 62 e última, e na última semana se divide em 3 partes. No começo da semana, Jesus é o quê? Batizado. No meio da semana, 3 dias e meio, Jesus é crucificado. E no final da última parte, da última semana, os judeus terminam o prazo deles e as pessoas falam assim, o que marcou o fim da última semana? Alguém pode falar aí? A morte de Estevão? Isso foi o que marcou. Mas existe na Bíblia alguma profecia assim, ó, quando Estevão morrer, ou quando alguém morrer, dando existe essa profecia na Bíblia? Essa profecia não existe na Bíblia. Estevão, ele foi morto no dia que se cumpriu essa profecia. E como eles quiseram marcar isso para a rejeição do povo judeu, a morte de Estevão aconteceu no dia em que essa profecia se cumpriu. Mas não que existisse uma profecia marcando assim, olha, quando Estevão morrer, ou quando um servo de Deus morrer como mártir, esse será o marco. Não, existia uma data, que era 490 anos, que era no começo da semana, né? Na metade da semana, no fim da semana. Ou seja, quando Jesus foi batizado, começou a contagem. Ele foi ungido ali, né? Entre aspas, foi ungido. Então começa a contagem da última semana. Então Jesus é batizado, e aí conta-se 3 anos e meio. Quanto que é 3 anos e meio em dias? Ou seja, Jesus é batizado, vocês vão ver que esse número vai aparecer sempre na história, na profecia. Jesus é batizado, conta-se 1.260 dias, Jesus então é morto. Aí depois que Jesus é morto, conta-se mais 1.260 dias e Estevão é morto. Então, o cumprimento da profecia, ele é exato e perfeito. E o acontecimento dentro dessa exatidão foi a morte de Estevão, para marcar esse dia. Não sei se vocês se lembram que Jesus, ele está conversando com Pedro, né? E Pedro falou assim, Senhor, eu sou muito bom. Eu já tenho aprendido com os judeus que a gente deve perdoar 3 vezes, né? Mas eu vou ampliar isso, eu vou melhorar isso. Eu vou perdoar 7 vezes. Aí Jesus diz o que para Pedro? 7 vezes não, Pedro, mas 70 vezes 7. Aí as pessoas falam assim, nossa, Jesus estava fazendo conta, né, que a gente deve perdoar, então, esse número de vezes as pessoas. Aí se você olhar assim para Pedro, assim, nossa, como Pedro foi arrogante, né, querendo aparecer. Mas eu pergunto para você, se alguém te der, como se diz, se alguém te ofendeu uma vez, aí a pessoa vem, pede perdão para você, não, tudo bem, tá perdoado, tá resolvido. Aí ela faz a mesma ofensa a segunda vez.
Aí você olha para ela assim, olha, você já fez isso uma vez, mas tudo bem, eu te perdoo. E se ele faz mais uma vez, a terceira vez? Aí tu fala assim, olha, agora você está achando o quê? Você está achando que eu sou alguma pessoa para você fazer dessa forma, agir dessa forma comigo? Eu não sei se vou te perdoar, não. Essa terceira vez. E se fosse a quarta? E se fosse a quinta? E se fosse a sétima vez pelo mesmo erro? Como você agiria? Normalmente a gente fala assim, olha, uma vez tudo bem, duas vezes a gente releva, mas três vezes aí já não dá. Ou seja, a gente age, se tivesse que perdoar 490 vezes o mesmo erro, você perdoaria? Só que Jesus não está falando isso. Jesus está alertando o povo judeu e alertando o povo para o cumprimento da profecia. Você, olha, você está falando em 7 vezes, você está falando em 3 vezes dos judeus perdoar? E ele pega e anuncia para os judeus, olha, eu tenho trabalhando com vocês dentro da profecia, está chegando o próximo dos 490 anos, porque 70 vezes 7 são 490. Jesus estava levando eles a raciocinar, olhem para a profecia, porque o tempo de misericórdia, o tempo do juízo de vocês está chegando ao fim. Atentem para a profecia, são 490 anos, são 7 semanas, 62 semanas, e a última semana está chegando próxima. E no começo da semana eu vou ser batizado, no meio da semana eu vou ser morto, e no fim da semana vai terminar o prazo de vocês. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque senão vocês vão ser lançados fora. E então, nós temos aí mais um ciclo de 1260 dias dentro do cumprimento da profecia. E aí, quando nós chegamos no fim dessa profecia, Deus agora divide essa profecia em 3 mensagens. Lembra que ele dividiu a mensagem dos 490 em 3 semanas, e a última semana dividiu em 3, e no fim dos 2.300 anos, Deus levanta um povo com 3 mensagens, que são as 3 mensagens angélicas. Não são 3 mensagens evangélicas, tá, irmão? São mensagens angélicas que Deus enviou. Então, dentro dessa cadeia profética, na primeira turma, Deus chama os judeus para cumprir o que Deus estabeleceu. Então, os judeus, depois do final, Deus chama 1260 anos, Deus chama outra turma, né? Primeiro os judeus, agora os cristãos, para cumprir o objetivo de Deus para o mundo, para a salvação. A primeira turma não cumpriu, a segunda turma não cumpriu, e aí Deus, no final dos 1260 anos, Deus chama outra turma, que são quem eles? Então, primeiro Deus chama os judeus, e eles não cumprem o objetivo de Deus com a mensagem. Nos 1260 anos, eles também não cumprem, Deus chama os gentios, e eles também não cumprem a mensagem. Nós também somos gentios. E agora, no fim dos 2.300 anos, Deus chama um outro povo. Quem é esse povo? Os remanescentes dos últimos dias. Para cumprir o objetivo, e não tem outra turma, irmãos. É essa turma Deus está esperando para terminar essa obra. E você e eu estamos dentro dessa turma hoje. A igreja hoje está dentro dessa turma do remanescente, que vai terminar essa obra. Não tem uma quarta turma. É essa turma que vai terminar essa obra e cumprir o plano de Deus para o mundo e para o universo. A restauração da sua lei, do seu caráter, apresentado ao mundo. Então, nos 490 anos, o povo judeu, eles idolatravam o santuário. E eles amavam o santuário e cuidaram do santuário. Tanto é que quando eles perseguiram o povo judeu, o povo de Deus, mataram os profetas, mas eles cuidavam do santuário. Na morte de Cristo, aquela mão que rasgou o véu de alto a baixo, eles restauraram o santuário e voltaram a fazer sacrifícios lá, ou seja, eles cuidavam do santuário. Mas perseguiram os profetas, perseguiram os fiéis filhos de Deus e mataram o filho de Deus. Isso foram os judeus. Aí Deus levanta outro povo, os gentios, chama outro povo para terminar essa obra, os cristãos. E o que os cristãos fazem? Eles vão além do povo judeu. Eles perseguem os fiéis filhos de Deus, eles matam os profetas, matam os apóstolos, e eles fazem o que com o santuário? A gente vai ver já já. Olha só o que eles vão fazer com o santuário. Daniel 8 diz assim, e o lugar do santuário vai ser lançado por terra, ou seja, eles vão além do que o povo judeu faz.
O povo de Deus persegue e mata, mas cuida do santuário. E os gentios, eles perseguem e matam, e ainda assim atacam o santuário. E olha só que ainda continua aqui dizendo em Daniel 8, né? Para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem o quê? Pisados. Daniel 8, 10 a 13. Então, esse povo, ele começa a ir além do povo judeu. Eles começam a atacar o santuário. Também. E como é que isso é feito? De 538 a 1798, começa então o ataque direto ao santuário. E eles começam a atacar, o primeiro móvel que eles começam a atacar do santuário, as pessoas falam, então eles destroem o santuário físico? Não, eles atacam as doutrinas do santuário. E quando nós falamos do santuário, o sacrifício de Cristo, qual móvel? Todos os móveis do santuário têm uma representação dentro do santuário. Qual móvel que representa o sacrifício de Cristo? E é substituído por quê? Por penitências. Então, tira o sacrifício de Cristo e substitui ele por penitência. Então, você está lançando por terra o altar de sacrifício. Então, o altar de sacrifício é o primeiro móvel a ser atacado dentro do santuário por meio do substituindo o sacrifício de Cristo por penitências. Então, você alcança a salvação por meio das suas próprias obras. E o Adventismo vem tirar isso de cena, porque nós não alcançamos salvação por nossas obras. A salvação é um plano de Deus, uma oferta de Deus, é um dom de Deus que é dado ao ser humano. Então, quando Deus planejou a salvação, ele não perguntou para você se você queria, ele não perguntou como você queria, ele não perguntou quando você queria, ele simplesmente providenciou. Então, existe a salvação no santuário como providência. Tem muita gente hoje que não sabe nada de Jesus, não sabe nada da salvação, e mesmo assim, a providência para que ela seja salva foi tomada. Se ela aceitar essa salvação, então ela vai ter agora a salvação como dinâmica. Como providência, ela foi dada a todo mundo e a todo aquele que aceitar. Mas nem todos vão aceitar. Isso é providência. Ele não perguntou se você quer ou não. Então, a salvação como providência foi providenciada. Agora, a salvação como dinâmica, ou seja, quando eu aceito a salvação, agora ela vai agir dentro de mim. Então, a salvação que Deus fez por nós. A salvação agora, quando eu aceito essa salvação que Deus fez por nós, é o que Deus vai fazer em nós. É a nossa transformação. E não é por meio de penitências que nós alcançamos a salvação. É por meio de aceitar o sacrifício de Cristo, né? E aceitar a obra dele em transformar o nosso eu, em sacrificar o nosso eu. Eu costumo sempre dizer que o santuário, ele é uma doutrina onde nos leva a cometer o suicídio do nosso eu. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é um suicídio. Nós temos que ir no altar de sacrifício e sacrificar o nosso eu ali. Sem isso, não adianta querer avançar. Tem muita gente que quer entrar no santuário sem antes passar pela cruz. Ou então, sabe aquela morte que a pessoa não morreu? Só levou uma pancadinha? É como a morte que eu chamo a morte da besta, né? A besta não morreu. Ela levou uma pancada, está viva ainda, e vai até 1929, levou uma pancada, está lá, mas continua viva. Ou seja, ela vai ressuscitar em algum momento aqui na história. Para quê? Para que ela possa tomar as rédeas do mundo, né? E tentar guiar o homem e mexer na consciência do homem. Então, muita gente hoje quer morrer como uma besta. Só uma pancadinha e avança para dentro do santuário. Nós temos que morrer no altar de sacrifício. E quando eu falo morrer no altar de sacrifício, é o exercício da nossa vontade. É morrer para aquilo que nos agrada, mas desagrada a Deus. É morrer para os nossos desejos, nossas paixões, nossas tendências. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o sacrifício do nosso eu, da nossa vontade de comer carne, da nossa vontade de beber alguma coisa que Deus não se agrada, a nossa vontade de ouvir o que Deus não se agrada, de ver o que Deus não se agrada, de tocar o que Deus não se agrada, de cheirar aquilo que Deus não se agrada. Então, é ali que nós precisamos fazer o sacrifício do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos desejos, para depois avançar para o próximo móvel. E isso não é por meio de penitências, isso é por meio de consagração a Cristo, clamando a Deus por isso. Então, o primeiro móvel a ser atacado é o altar de sacrifício, substituindo o sacrifício de Cristo pleno por penitências. O segundo móvel que ele é atacado é o batismo.
Então, se substitui o batismo que representa confissão e arrependimento. Por quê? Por aspersão. Então, a pessoa não precisa se arrepender, ele é feito quando nasce, a pessoa não tem compreensão, não tem confissão, não tem arrependimento, e é uma aspersão, ou seja, não é o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro batismo. Porque o verdadeiro batismo, o homem precisa o quê? Olha de novo, a mesma história. Morrer para o velho homem e ressuscitar um novo homem. Então, o ataque ao santuário começa, então, com o ataque ao sacrifício de Cristo, que representa o altar, depois ao batismo. Então, eles vão substituindo essas coisas, atacando o santuário. Então, esse é o ataque à pia do santuário, que representa o batismo, outro móvel do santuário. Depois eles vão atacar um outro móvel, que é a Bíblia. Qual móvel que representa a Bíblia dentro do santuário? Então, ela foi tirada do povo. Então, eles tiram a Bíblia do povo e só dão aos grandes, aos reis e ao clero. Ela é colocada numa língua onde o povo não pode ter acesso e não entende essa língua, que é o latim. E aí, eles mexem, então, na mesa dos pães, que é o que representa a mesa dos pães, a palavra de Deus, onde nós nos alimentamos dela diariamente. Então, agora, eles atacaram o altar de sacrifício, atacaram a pia batismal e atacaram a Bíblia, tirando a Bíblia do povo. Outro móvel do santuário que foi atacado. O próximo móvel é a oração. Como assim que eles atacaram a oração, irmão? Eu não entendi essa parte. Como é que eles atacaram a oração? As pessoas podem orar normalmente. Ninguém proibiu você de orar como Daniel foi proibido. Eles substituem a oração e eles dizem, você é tão pequeno que você não pode orar a Deus diretamente. Você tem que orar para um santo, para que este santo interceda por você no céu. Então, só por meio de um intercessor, eles colocam entre Deus e o homem um intercessor. E eles colocam santo de tudo quanto é tipo para você orar para este santo então interceder por você. A Bíblia diz que não há nenhum outro intercessor a não ser Jesus Cristo. E é para ele que nós devemos orar diretamente. Então, eles mexem na oração que representa o altar de incenso. Então, o altar de incenso é outro móvel que é atacado do santuário. Veja que eles vão lançando móvel por terra, substituindo esse móvel por outra doutrina. Então, a oração foi atacada no meio do nosso povo, que é o respirar da alma, né? E o outro móvel que é atacado é o testemunho. E qual móvel representa o testemunho no santuário? É o móvel que brilha, que é o testemunho. E ele foi atacado em que período? Na Idade das Trevas, onde as pessoas não poderiam dar testemunho da verdade. Aqueles que davam testemunho da verdade eram considerados hereges, eram perseguidos e eram mortos. Por isso essa idade é conhecida como Idade das Trevas, onde a luz foi apagada. Ninguém podia dar testemunho da verdade. E esse móvel que foi atacado, que representa o testemunho, é o candelabro, onde a luz brilha como o nosso testemunho. E aí, o próximo móvel a ser atacado é o que representa a lei. Então, a lei foi modificada, ela foi alterada, foi mexida, e foi então atacado este último móvel, que é a Arca da Aliança. Então, veja que os móveis do santuário foram lançados todos por terra na substituição das doutrinas. E o ataque foi direto ao santuário. Então, cada móvel do santuário foi lançado por terra por meio das doutrinas que foram colocadas no seu lugar. E só que Deus nos diz em Daniel 8,14, que ele diz até 2.300 tardes. Daniel pergunta, Senhor, até quando vai ficar esse ataque? Até quando as pessoas vão lançar o santuário por terra? Deus responde, Daniel, isso vai levar um bom tempo. Isso vai ser longo esse tempo. Mas eu digo para vocês que no final de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será o quê? Purificado. Será restaurado. E vamos ver se isso se cumpre. Quando ele diz assim até, né? Significa que não é no dia. Ele vai cumprir isso durante esse tempo. Então, o que acontece nos 2.300 anos? Acontece, o santuário é lançado por terra dentro desse tempo, e ele também é restaurado dentro desse tempo.
Então, dentro desse mesmo período profético, o santuário vai ser lançado por terra, mas ele também vai ser restaurado no final. Mas não no final dos 2.300 anos. Durante esses 2.300 anos, o santuário vai ser restaurado. Vamos ver se isso acontece. Vamos ver como isso acontece. Então, como é que começa a restauração? Da mesma forma que começou a destruição. Deus começa a levantar homens para restaurar cada peça do santuário. E olha que coisa maravilhosa. Isso que a gente vai entender agora. Então, o Satanás usou homens para lançar cada peça por terra, substituindo as doutrinas. E Deus vai restaurar homens, as peças do santuário, usando homens para restaurar cada móvel do santuário. Então, olhando assim para o santuário, qual peça do santuário teria que ser a primeira a ser restaurada? Só pode ser uma. Não pode ser outra. Porque ele é a base de onde todas as outras virão. Então, se ela é a base de todas as outras, você é o altar de sacrifício, é onde Jesus morreu na cruz, porque esse altar é importante, né? Não, não foi por aí que Deus começou a restauração do santuário. Deus começou a restauração do santuário pela base, onde tudo ali seria embasado. E Deus começa a restauração do santuário no século XIV, por meio de um homem chamado John Wycliffe, e ele vai restaurar o santuário. A primeira peça do santuário que ele vai usar é a tradução da Bíblia. Ou seja, esse homem vai restaurar a mesa dos pães. Então, na restauração da mesa dos pães, Deus restaura a sua palavra para que tudo ali seja embasado ali. A restauração das outras peças depende da restauração da Bíblia. Não dava para Deus restaurar o batismo, e aí você, mas você baseou em quê para restaurar o batismo? Ao altar de sacrifício também se baseou aonde? Então a base da restauração começa pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então Deus usa um homem chamado John Wycliffe, que ele vai restaurar a mesa dos pães, traduzindo a Bíblia para a língua inglesa e entregando para o povo de volta a mesa dos pães. E aí, quando ele faz isso, ele faz o quê? Ele levanta, ele é considerado o quê pelo povo? Pelo povo, entre aspas, que não aceita, um herege. E a igreja romana o persegue, né? E busca até que ele tanto sofreu, né? E, se eu não me engano, ele morreu de infarto. Eu não tenho certeza disso. E ele, então, é considerado um herege. John Wycliffe era considerado um herege pela igreja romana e por outras igrejas que não aceitaram essa mensagem dele. Mas aqueles que aceitaram, avançaram com ele. Mas esse era o primeiro móvel a ser restaurado. E aí Deus chama um outro homem no século XV, chamado Martinho Lutero, que ele vai aonde? A senhora diz que ele vai aonde? Ele vai à Bíblia, primeiro móvel a ser restaurado, e na Bíblia ele encontra que ele vai restaurar um outro móvel. Ele diz que nós não temos que pagar a nossa salvação por meio de penitências. A nossa salvação é por meio do sacrifício de Cristo. Eu não tenho que pagar por ela. Cristo já pagou o preço da salvação e ele restaura, então, o altar de sacrifício, baseado na Bíblia, estudando a Bíblia, então ele restaura, a Bíblia foi restaurada, o altar, que é a mesa dos pães, e agora ele vai restaurar o altar de sacrifício, outro móvel do santuário, que foi feito por Martinho Lutero. E quando Lutero começa a estudar a Bíblia, que o Wycliffe traduziu, ele começa a estudar a Bíblia agora, ele vê isso, ele começa a pregar isso. E quando ele começa a pregar isso, como é que ele é considerado? Um herege. Veja que aqueles que avançam na verdade são sempre considerados por aqueles que não avançam na verdade como um herege. Então, Lutero agora é considerado um herege. E ele avança com essa mensagem. E aí, começa a reforma. E no século XVI, Deus chama outro homem, João Calvino, que é o fundador do movimento presbiteriano. E João Calvino vai restaurar a oração. Porque ele vai dizer assim, não, nós não temos que orar a santo nenhum, nós oramos diretamente a Deus e ele é o nosso único intercessor. João Calvino tem vários erros, assim como Lutero tem outros erros, mas nessa mensagem que ele foi chamada para dar, ele restaurou essa mensagem. Que era a restauração do quê? Do altar de incenso. Então, o João Calvino vai à Bíblia, entende o sacrifício de Cristo e agora compreende também o quê? Que a oração não deve ser feita para santo nenhum, e sim diretamente a Deus. Então ele vai restaurar
o altar de incenso. Veja como Deus vai trabalhando, né, na restauração da verdade, usando pessoas de outras religiões. Nós vimos aqui já os luteranos, nós vimos os seguidores de Wycliffe, e agora o movimento presbiteriano restaurando uma peça do santuário. E aí, quando ele restaura essa peça do santuário, aqueles que avançam nessa verdade, avançam e creem nessa mensagem, já aceitaram então a Bíblia, aceitaram o altar de sacrifício, já aceitaram agora a oração. Mas aqueles que não avançam consideram os seguidores de Calvino e Calvino um herege. E eles são perseguidos também. E agora, Deus vai chamar, no século XVII, tudo dentro dos 2.300 anos, no século XVII, Deus vai chamar outro homem, chamado John Smith, que é fundador da Igreja Batista. E aí, quando ele começa a apresentar essa mensagem, ele começa a dizer o quê? Que o batismo bíblico não é, ele vai à Bíblia, não é por aspersão, mas é por imersão. E ele então restaura a pia do santuário, o móvel do santuário que é a pia. E como é que foram vistos eles? Por aqueles que não avançaram na mensagem. Aqueles que não avançaram na mensagem, eles começaram então a perseguir os seguidores de John Smith. E como é que eles eram mortos, os seguidores que acreditavam no batismo? Eles foram mortos por afogamento. Bom, você crê no batismo? Então você vai ser batizado com a morte. E famílias inteiras eram lançadas nas águas e eram afogadas por causa dessa mensagem. E hoje é triste, né, que as pessoas falam em batismo, assim, hoje tem batismo, não vou na igreja não. Não sabem que pessoas deram sua vida para que aquele tanque batismal estivesse lá na frente da nossa igreja. Para que livremente as pessoas pudessem escolher e ir e batizar-se. Morrer o sacrifício do eu e entregar a sua vida a Cristo. Então, quando aqueles que avançaram com John Smith foram considerados fiéis diante de Deus, mas aqueles que não avançaram consideraram os seguidores de John Smith um herege. Uma mensagem que não era para aquele tempo. Então, nós estamos vendo que cada vez que uma verdade é apresentada, o grupo que não avança considera aquele movimento que avançou como uma heresia. Ok? Depois nós vamos ver agora, no século XVIII, Deus vai chamar um homem chamado John Wesley, e ele é um metodista, e John Wesley vai restaurar qual peça do santuário? Ele vai dizer que nós temos que dar um testemunho fiel e verdadeiro, que nós não podemos falar e não viver. E ele vai apresentar um método para que a gente possa se consagrar a Deus e apresentar um testemunho diante do mundo. Então ele vai restaurar o quê? O candelabro, que é uma das peças do lugar santo, que é o nosso testemunho. Então Deus vai levantando homens para restaurar cada peça do santuário. E agora, qual peça está faltando ser restaurada no século XVIII? Antes de cumprir os 2.300 tardes e manhãs, Deus chama um movimento, que agora são várias pessoas de várias igrejas para restaurar a última peça que falta. Nós vemos que esse movimento era chamado de movimento adventista. Então não era a igreja adventista, era o movimento adventista, que foi chamado para restaurar a última peça que estava faltando do santuário. E aí, olha só, os seguidores de John Wycliffe, luteranos, calvinistas e batistas e metodistas que avançaram na crença dessa verdade, se uniram a esse movimento. Mas aqueles que rejeitaram essa mensagem, consideraram o movimento adventista um movimento de heresia. E muitos deles foram expulsos das suas igrejas. Sarah White foi expulsa da igreja dela por acreditar no movimento adventista da vinda de Cristo e da restauração da última peça do santuário, que era que peça? A Arca do Juízo, a Arca da Aliança. Então agora o movimento adventista vai restaurar a última peça que estava faltando. Agora você começou a entender por que Deus levantou essa igreja? Nós somos a última peça do santuário a ser restaurada. E agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você é do movimento adventista ou você é da igreja adventista? Do movimento adventista, eles restauraram o quê? A Arca da Aliança. Então, falta alguma peça para ser restaurada? Eu pergunto a você, qual peça falta ser restaurada? E qual é a contribuição da igreja adventista na restauração dessa peça?
Você é do movimento adventista ou da igreja adventista? Você quer saber? Amanhã, às 5 da manhã, a gente continua esse estudo. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer a oração, então, para a gente encerrar essa parte. E amanhã a gente continua nesse estudo, tá bom? Então, oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova cada manhã. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira tão incrível, tão fantástica, o Senhor usou homens para restaurar cada móvel do santuário. E o Senhor cumpriu a sua palavra, e que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o Senhor restaurou cada móvel do santuário. E o Senhor levantou um povo, um movimento no último instante da história, para anunciar ao mundo as verdades que o Senhor tem dado a esse povo. Para que o povo e o mundo fosse tocado e transformado por essa verdade. Ajuda-nos nesse dia a compreender mais e mais sobre essas verdades. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós queremos te agradecer por este momento tão especial que o Senhor preparou para o seu povo. Despertar. Porque, Senhor, nós vimos no decorrer de toda a história que todo o altar foi jogado, todo o santuário foi jogado por terra, mas o Senhor restaurou um a um. E nós vamos aprender amanhã, Senhor, qual é o nosso papel dentro da história. Quem sou eu dentro desse conflito? Que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para a mensagem e para o que temos que fazer dentro desta obra, deste grande conflito. Ó Senhor Jesus, nos traga amanhã, às 5 horas da manhã, para que nós possamos compreender, mais uma vez, qual é a mensagem que o Senhor quer nos ensinar. Desde já, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Odair, o teu servo, o teu profeta, que se dispôs a vir a essa sala para nos ensinar as tuas verdades. Nós entregamos os momentos agora seguintes em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas restaurar. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus é lindo demais. Deus é tremendo. Pastor Odair, meu irmão, Deus seja louvado por sua vida. E Deus seja louvado pela vida de cada um que aqui se encontra. Eu ainda estou assim, tentando... Eu fui anotando aqui a sequência da restauração. E antes eu estava só ouvindo, eu falei, não, eu tenho que parar e anotar. Eu preciso anotar. Como Deus tem uma didática perfeita para nos ensinar. Uma metodologia que só pode ser celestial. Não tem outra explicação. E eu louvo a Deus por capacitar os seus filhos como professores também para nos ensinar, por repassar essa didática para os seus filhos, os teus servos que se dispõem nas mãos dele, para que nós possamos aprender de forma visual o que aconteceu no decorrer da história e o que está acontecendo. Nesse momento nós estamos abertos às considerações, eu ainda não vejo nenhuma mãozinha. Irmão Odair, o senhor abriu o microfone, o senhor gostaria de continuar falando, meu irmão? Não, mas como disse a Dani, Odair sendo Odair, né? É que a Dani veio aqui fazer o curso, né? E a gente sempre parava a palestra no momento que eles mais queriam saber, né? Então, se amanhã você vem, a gente continua, né? Um bom dia, Dani. Um abraço para você, minha querida. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade. Estou à disposição.
Irmãos, não precisam ficar tímidos, não. Podem ficar à vontade. Esse é o momento da sabatina. Nós podemos perguntar, não precisamos nos constranger. O que tem que nos constranger é o amor de Jesus. E é nesse amor que nós queremos aprender, continuar aprendendo. E eu louvo a Deus, porque eu amo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas se tem uma parte da Bíblia que me deixa em êxtase, é a mensagem do santuário. Eu vejo nessa mensagem realmente uma coluna para nós como seguidores de Cristo. É onde a gente aprende todos os passos para chegarmos na Canaã celestial. É no santuário que a gente vai entendendo aos pouquinhos, assim, cada momento da nossa vida como cristão, o que precisamos, aonde estamos, e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada, irmão Daí, por se Amém. dispor e estar conosco. O santuário é como diz, nosso mapa, né? A gente vai ver aqui que ele é um mapa. Se a gente entender o santuário, ele é um mapa da nossa salvação. Não tem como você chegar na salvação sem um mapa, né? Esse é o mapa da nossa salvação. E se a gente não entender isso, né? Como eu falei no começo, nós somos um povo, foi levantado por quê? Para quê? Né? Eu pergunto para vocês, tem salvação nas outras igrejas? Tem, não tem? As pessoas não estão morrendo salva lá? Tem salvação no catolicismo, tem salvação no presbiteriano, tem salvação no batista. Ou seja, eles aceitam a Cristo como seus salvadores e morrem salvos, sem guardar o sábado, sem fazer reforma de saúde, sem seguir as 3 mensagens angélicas, estão morrendo salvos. Bom, se tem salvação nas outras igrejas, então por que você é adventista? Então, isso é para a gente pensar. Primeira coisa, a igreja adventista não foi levantada só para pregar salvação. Porque se foi só para pregar salvação, nós somos um mero evangélico. O evangélico também prega salvação e tem gente morrendo salva, aceitando Jesus e morrendo salva lá. Não tenha dúvida disso. O Senhor diz que a maioria do povo de Deus não está aqui, está lá fora. Então, se tem salvação lá fora, por que você é adventista? Por que você não é batista? Olha, seria bem mais fácil, né? Não preciso guardar o sábado, não teria problema de trabalhar aos sábados, não teria reforma de saúde, né? Para que você é adventista? Então, o adventismo não é só para pregar salvação. Ele tem algo mais. E é no santuário que a gente vai encontrar isso, né? Amém. Não vou dizer o Amém. que é, porque isso faz parte do estudo, tá bom? Tá certo. Tem que deixar aí, né, uma interrogação para amanhã acordarmos bem cedo e aqui estarmos novamente. Parece Bom que dia. Seja Bom bem-vinda, dia. Iaco. Bom dia. Bom dia, minha querida. Obrigada. Eu tô aqui a ouvir o irmão Daí. Eu falei, agora eu não posso ficar calada. Eu bem queria saber a resposta, mas amanhã eu vou estar aqui em nome de Jesus. Mas olha, irmã Daí, o que eu queria dizer é o seguinte: a mensagem do santuário foi um divisor de águas para mim. Mesmo sendo adventista, depois de muitos anos, é que eu fui entender o santuário. A gente começou a estudar o santuário aqui mesmo nessa sala, mais de um ano atrás. E isso mexeu tanto comigo, porque isso é a base do que nós temos que fazer daí para frente. Porque quando nós entendemos esse percurso, quando nós entendemos as verdades comprometidas que foram todas restauradas por Deus ao longo do tempo, não é? E a gente entende que os protestantes vieram cada um restaurando um dos móveis do santuário, e no fim da profecia, Deus levanta um povo com todos os móveis restaurados para restaurar a última coisa que ainda precisava, que era a Arca da Aliança, que era o sábado santo do Senhor. Né? Então, quando a gente compreende isso, aí depois nós vamos compreender como é que nós vamos limpar o nosso corpo, compreender como é que nós vamos matar o nosso eu, compreender como é que nós vamos refletir a glória de Cristo aqui nessa terra. Então, eu espero
não está estragando o estudo de amanhã. Não, Mas eu tá não. espero, eu penso que eu quero muito chegar na glorificação. E quando Deus repete, a gente tem que prestar atenção. Deus está repetindo para nós esse estudo com mais detalhes, porque cada vez que a gente estuda, o Espírito Santo vai acrescentando mais detalhes, mais coisas que a gente precisa entender. Eu louvo ao Senhor, porque eu já comi esse estudo, assim, eu já não só estudei muito, mas eu tenho tudo escrito, de vez em quando eu volto lá, e hoje o Senhor está aqui na sala, mostrando para nós outros aspectos que eu ainda não tinha visto. Louvado seja Deus por isso, e eu já estou ansiosa pelo estudo de amanhã. Muito Amém. obrigada. Amém. Amém. Muito obrigada, Iapo. Deus seja louvado. É isso mesmo, a gente vai estudando e a gente anota e cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais, e o Espírito Santo vem falando conosco e os nossos irmãos estão aí ainda tentando digerir, né? Então nós vamos finalizar, já que ninguém quer perguntar, a interrogação já está feita, né? Então a gente quer voltar amanhã e aprender qual é a resposta para a interrogação deixada hoje, viu, irmão Odaí? Tá bom. Então, eu gostaria de saber quem pode orar para finalizarmos a mensagem. Alô, cortou a minha ligação aqui. Eu te ouço, sim, pode falar, irmão. Eu estou pondo aqui o hino final. O senhor vai colocar o hino final após a oração. A Dani tinha levantado a mãozinha. Dani, você gostaria de considerar ou você levantou a mão para orar? Eu levantei para fazer a oração. Ok. Irmão Odaí, a gente vai fazer a oração e, na sequência, então, o senhor compartilha o hino. Pode ser? Tá bom. Combinado. Dani, fica à vontade, minha querida. Pode orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse privilégio de ter um encontro real com o Senhor e poder aprofundar na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, entregar a vida de cada irmão, de cada pessoa aqui nessa sala, e não só a nossa, mas de todos os nossos familiares, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis na luz que temos, nos ajude a sermos constantes e ter um testemunho vivo do que nós estamos aprendendo aqui. Nos dê força também para estar aqui amanhã, para compreender mais da Tua palavra, e te pedimos, Senhor, também direcionamento neste dia, que o Senhor nos ajude e nos mostre qual deve ser a nossa função hoje, e que apenas hoje, pelo menos hoje, nós possamos ficar livres de pecar contra Ti. Nos ajude, Senhor, para esta obra. Te pedimos que o Seu Santo Espírito possa estar constantemente falando aos nossos corações e que possamos e que outras pessoas possam ver essa transformação em nós. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos não porque há mérito nenhum em nós, mas no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmão Odaí, o seu Oi. som foi interrompido aí por uma nova tela. Deixa eu abrir de novo aqui, que eu não estou sabendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só um minutinho. Queria cantar esse hino também com vocês. Eu não sou contra o inário, tá, irmãos? É que eu queria que a gente gravasse textos bíblicos, né? Que é o que a gente faz com as crianças aqui. Então, para a gente... creio que vocês todos conhecem.
Deixa eu voltar aqui a tela. Então, que a gente possa cantar esse hino. Eu acho muito lindo esse hino, né? O nosso Deus cantando, né? Quem Ele é, né? Vamos cantar juntos, então? Tá com som agora? Sim. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isaías 42, verso 8. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então, com esse pensamento, desejo a todos um bom dia na presença do Senhor e Desculpa. que amanhã estejamos todos aqui novamente, às 5 da manhã, para ouvirmos a resposta da interrogação deixada hoje. Deus nos abençoe. Amém. Um bom Fiquei dia sem para som todo aqui, mundo. não ouvi, mas bom dia para todos. Bom dia, irmão Daíra. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe vocês. Um bom dia de trabalho. Amém. Para o senhor também. Até amanhã para todos.